E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse aqui é o Espalhavo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. A gente agora já tá conseguindo postar bastante vídeo, né, Diego? A gente Graças voltou, a Deus. que a gente falou que a gente já voltou algumas vezes, né? Mas dessa vez a gente voltou mesmo, Voltamos, né? A gente já né? tá há algum tempo postando 3 vezes por semana. Depois a gente pretende aumentar também, claro, a frequência, Verdade. né? Mais pra frente. Então, a gente tá produzindo bastante, espero que você esteja gostando aqui. Hoje a gente fala de um assunto que é triste, né? Um assunto envolvendo algo que traz tanta felicidade pra muitas pessoas, que é o futebol, mas notícias tristes relacionadas a ele, né? Aqueles momentos que chocaram as pessoas que acompanharam, né? Então, qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo, Diego? O meta de like pro vídeo de hoje eu quero 430 likes. 430 likes, então a gente conta com vocês pra bater essa meta, que ajuda bastante a gente aqui a continuar crescendo no canal. Bom, na terceira posição a gente falou do caso do zagueiro Serginho, um zagueiro que era do São Caetano, não sei se você lembra desse caso, Diego. Pior que eu não lembro, mano. Não lembra? Esse Não. eu lembro que eu tava assistindo. Eu tava assistindo, se eu não me engano, era na Record. Ainda o Brasileirão passava na Record, então dá pra ver que é uma coisa realmente muito antiga, né? Porque já faz muito tempo que não passa mais Brasileirão na Record. Então eu lembro de estar, acho que na casa, acho que em casa mesmo, assim, tipo, era uma quarta noite. Então era o dia 27 de outubro de 2004. O jogo era entre São Caetano e São Paulo, com o mando do São Paulo, no caso. Era um jogo no estádio do Morumbi, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo tava correndo normalmente ali, sem nada de diferente. Só que aos 14 minutos do segundo tempo, o Serginho, né? Que era zagueiro, caiu no campo. Então no momento que ele caiu, já deu pra ver que era alguma coisa séria que tinha acontecido. Os jogadores já estavam muito preocupados em volta. A gente sabe que quando isso acontece, é porque algo sério aconteceu. Porque normalmente quando alguém cai num campo de futebol, as pessoas acham que tá se fazendo, ou tá, tipo, cavando falta, ou que deu um amarelo pro adversário. É que geralmente quando tá aquele encontrão no futebol, o cara já acha que é meio perigoso, né? Mas quando, que nem tu falou, quando o cara fica ali jogado no chão, reclamando, aí o cara sabe que é uma cena, digamos assim. Né? É, mas nesse caso, como tava todos os jogadores em volta já muito preocupados, as pessoas já perceberam, né? Ó, alguma coisa séria realmente aconteceu, e foi exatamente isso. O Serginho teve uma parada cardíaca, então Nossa, mano. todo mundo ficou muito desesperado naquele momento por conta disso, né? Ele tava numa condição terrível ali, os jogadores tentando ajudar de alguma forma, mas claro que não eram os jogadores que iam ajudar, né? Tava esperando os médicos chegarem, né? Os médicos correndo de fora do campo, então todo mundo no estádio ficou nervoso, as pessoas estavam vendo em casa também ficaram muito nervosas. Como eu falei, eu lembro, eu era bem criança ainda, mas eu já assistia Brasileirão nessa época, eu lembro que eu também fiquei nervoso, né? Com o que tava acontecendo, e é algo natural, né? A gente mesmo quando tá longe fica tentando, de alguma forma, não é ajudar, né? Que você não vai Mandando ajudar, mas positiva, alguma energia, né? Tu fica, pô, tomara que o cara saia dessa. Eu lembro que eu tive essa sensação também quando eu tava vendo o jogo da Dinamarca, quando o Eriksen foi na Euro de 2020, não sei se você lembra o Eriksen da Dinamarca. Esse eu lembro. É, então eu tava assistindo também na hora, eu lembro que eu tava comendo na hora, depois que aconteceu aquilo com ele, né, que ele também caiu, também teve problemas cardíacos e tal. Inclusive jornalistas naquele momento até chegaram a falar que ele tinha mais chance de falecer do que de sobreviver. Nossa. Eu lembro que depois disso eu não consegui mais comer e tal, que a pessoa fica realmente nervosa, né, vendo Sim. alguém passar por uma situação dessa. Então, o caso do Serginho foi assim também, e o jogo foi dado como encerrado por conta da gravidade. Pô, eu fico imaginando como é que os companheiros do time iam jogar, né? Se os caras quisessem continuar. né? Não tem como. Pô. Saber que um companheiro teu tá Sim. ali com chance de falecer, como se eu jogar bola nesse... Não tem como, né? Então o Serginho ainda foi socorrido com vida lá no estádio, só que ele acabou não resistindo e faleceu no hospital uma hora depois. Bom, o Serginho tinha apenas 30 anos, então ele ainda tinha alguns anos ali de carreira pela frente, né? Poderia ainda jogar por um tempo antes de se aposentar. E o Nairo Ferreira, o presidente do São Caetano na época, falou o seguinte: o Serginho acabou falecendo comigo ao lado dele. Os médicos estavam fazendo massagem cardíaca nele. Ele ia e voltava, até que o médico olhou pra mim e disse que não tinha mais o que fazer. Ele acabou morrendo de mãos dadas comigo. Tenho essa cena até hoje e me traz uma recordação muito ruim. Eu estava perdendo praticamente um filho ali. Bom, depois disso vieram as investigações do caso, né, pra entender o que de fato tinha acontecido com ele. O principal ponto ali que estava sendo discutido, né, que a investigação estava tentando descobrir, era se o Serginho sabia ou não que ele tinha uma doença cardíaca que poderia levar ao óbito, né, como acabou levando. E aí foi informado que em fevereiro daquele ano, o Serginho, junto com todo o elenco do São Caetano, tinham feito ali os exames cardiológicos, mas era algo normal, né, que todo time faz pra saber como realmente tá a condição dos atletas, né, uma coisa que até a gente que não é atleta tem que fazer, imagina os jogadores, né, tem que realmente ter um cuidado, então todo ano eles têm que checar como tá a saúde deles, se eles têm condições. Então tinham feito esses exames normais dentro de um clube de futebol, só que segundo o clube, o Serginho tinha uma arritmia de grau leve e que isso não o impediria de jogar, então sabia que ele tinha ali certo problema, né, uma arritmia de grau leve, mas que era uma coisa que os médicos tinham afirmado que não ia prejudicar ele poderia continuar jogando normalmente. E o clube disse que em nenhum momento foi informado pelo Instituto do Coração, que foi onde foram feitos
feitos esses exames que a doença era grave. Então, o clube basicamente disse que não tinha uma responsabilidade naquilo, né? Eles estavam, obviamente, muito tristes com o ocorrido e tal, mas eles não se consideravam responsáveis pelo que tinha acontecido com o Serginho. Isso é muito doido, porque até os médicos podiam ter avaliado melhor, né, o caso do Serginho, pra ver se o corpo dele ali, com desgaste de jogos prolongados e tudo mais, não, aumentaria essa arritmia no coração dele, né? Poderia acontecer algo mais grave, como Sim. acabou acontecendo, né? Inclusive, isso deu uma confusão aí, porque o próprio instituto, através do cardiologista chamado Edmar Bock, chegou a apresentar um prontuário no qual alertava que o jogador tinha um problema grave e que havia risco de ele ter morte súbita. Então, chegaram a apresentar esse prontuário, só que uma perícia particular pedida pelo médico do São Caetano, o Paulo Forte, mostrou ali que existia uma possibilidade de que uma parte desse prontuário havia sido inserida depois do falecimento. Então teve toda essa confusão judicial até, né, para tentar descobrir quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. E para deixar esse caso ainda mais confuso, o próprio Edmar Bock, né, do Instituto, assinou um documento em conjunto com o Paulo Forte, o médico do São Caetano, afirmando que a morte foi uma fatalidade. Então, naquele momento eles assinando esse documento, os dois concordaram que foi uma fatalidade, que não foi uma coisa que eles poderiam prever, né? Só que depois o Instituto veio com esse prontuário afirmando que tinha avisado o clube que, na verdade, existia um risco de morte súbita. Então teve toda uma confusão na justiça e até hoje não tá claro exatamente o que aconteceu, quem falou a verdade, quem falou mentira e se realmente alguém deveria ser responsabilizado por não ter impedido o Serginho de jogar, que claramente ele não poderia estar jogando, né? Se ele se esse risco era realmente existir. Mesmo se fosse que nem a gente tá falando, mesmo se fosse um grau leve, tá ligado? Os caras deviam ter alertado ele que, isso aí pode gerar problemas futuros, se tu continuar jogando do jeito que tu tá jogando e tudo mais, realmente podiam ter impedido, né? Tem casos de jogadores que a gente sabe que tem algum problema e tal, mas conseguem continuar jogando. Tem o caso famoso do Washington, né, que era conhecido como Coração Valente. Ah, verdade. Que ele tinha um problema no coração e continuou jogando, por isso ele ganhou o apelido de Coração Valente, inclusive jogava muito bem, né? O cara conseguiu ter uma carreira de muito sucesso, mas a gente sabe que realmente é muito perigoso, complicado, né? Você atuar, qualquer esporte que você fizer, pode ser com os amigos, tendo algum problema, já vai ter um medo muito grande. Sim. Imagina atuar em alto nível, 90 minutos por jogo, em intensidade, tendo um problema no coração, né? Uma coisa realmente muito delicada, né? Bom, mas apesar de toda a confusão que aconteceu na justiça, como a gente falou que não ficou claro exatamente até hoje se aqueles documentos realmente eram verdadeiros, se tinham alterado alguma parte ou não, o que aconteceu naquele ano foi que o São Caetano foi punido em 24 pontos, então perdeu 24 pontos na tabela de classificação do campeonato, porque, segundo a análise que fizeram naquele momento, né, os dirigentes teriam deixado ele jogar, mesmo sabendo dos problemas. Só que o São Caetano, mesmo perdendo esses 24 pontos, não foi rebaixado, o que é algo difícil de acontecer, porque 24 pontos é bastante coisa, né? Claro. Então o time tinha que estar realmente muito bem na tabela, então ele estava na 5ª colocação, caiu para 18º, se fosse hoje cairia, porque seria... O campeonato hoje tem 20 times e a partir do 17º já cai, só que o campeonato na época era de 24 times, então como ele ficou em 18º, não caiu para a Série B, só que depois ali ao longo dos anos ele foi decaindo e hoje está na Série D, né, na 4ª divisão, tanto no Brasileirão quanto no Campeonato Paulista. Na 2ª colocação a gente fala de mais um jogador que o futebol perdeu por conta de uma tragédia. A gente vai falar do Denner, que era uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos anos 90. Bom, o Denner teve um início de carreira realmente muito impressionante pela Portuguesa, um time que também já foi de muita tradição, né? Depois passou um tempo com muitos problemas financeiros e tal, e agora tá voltando, inclusive foi comprado agora por uma SAF, então deve voltar daqui a uns anos talvez a figurar mais, né, no cenário nacional, a ter mais relevância. Mas enfim, a Portuguesa, que era um time que tinha uma relevância maior nos anos 90, tinha o Denner como o seu grande craque, que era a cara do time, era o melhor jogador do time, um cara que eles tinham expectativa também de lucrar bastante, né, porque tava chamando a atenção do futebol europeu. Ele inclusive chegou a ser chamado aqueles apelidos que criam, né, tipo novo Pelé, novo não sei quem, que é claro que essas coisas muitas vezes são exagero, mas pra ter uma noção que realmente ele gerou uma expectativa muito alta e dá pra entender o porquê. Se você pesquisar os lances aí vai ver que ele realmente era muito craque. Só que infelizmente com apenas 23 anos, então muito novo, uma tragédia acabou com tudo, né, com a carreira dele e também com toda a vida que ele teria pela frente. Bom, em abril de 1994 ele tava defendendo o Vasco, emprestado pela Portuguesa, e no dia 19 ele tava voltando de São Paulo, onde ele tinha inclusive participado de uma reunião com dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart para uma possível transferência, né? Então ele tava voltando pro Rio de Janeiro para seguir treinando com o Vasco enquanto a transferência não ia pra frente, né? Só que por volta das 5h15 da madrugada, o carro dele, que estava sendo dirigido por um amigo, perdeu a direção e numa curva se chocou com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O Denner, então, que estava no banco do carona, foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu com a cabeça no teto. Então foi duas coisas muito fortes que aconteceram com ele, né? E também, segundo a perícia, o carro estava na 5ª marcha, então estava em alta velocidade, né? Então foi uma soma de fatores que fez com que esse
acidente fosse muito forte, e a causa oficial do óbito foi considerada uma asfixia por lesão da laringe e uma contusão no pescoço. E meses depois a situação ficou ainda mais chocante, né? De qualquer forma já era chocante pra gente ter perdido uma promessa do futebol brasileiro, né? Ou qualquer jogador que fosse, mas a situação ficou ainda mais chocante porque um laudo policial confirmou que o amigo dele que tava na direção, o Otto Miranda, tinha dormido ao volante, causando o acidente. Bom, e claro que no dia que foi confirmado o falecimento dele, isso virou uma notícia muito grande no Brasil, inclusive repercutiu fora do Brasil, porque como a gente falou, o Denner já tava chamando a atenção de clubes europeus já há algum tempo, desde que surgiu na Portuguesa, porque era realmente um cara muito talentoso, muito diferenciado, um cara muito rápido, habilidoso, como vocês já viram nos lances que a gente colocou, um cara que fazia golaços, então realmente era um cara que chamava a atenção, a notícia girou o mundo e foram feitas várias homenagens pra ele. Por exemplo, no mesmo ano foi disputada a Copa Denner, com alguns times ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi também colocada uma placa no local onde aconteceu o acidente com a seguinte frase: "Aqui morreu um poeta do futebol". Depois essa placa acabou desaparecendo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, como no Brasil isso acontece demais, né? Queria um negócio pra homenagear alguém, e a galera vai lá, ou vandaliza, ou rouba, ou faz alguma coisa. Picha, ou joga fora, estraga de alguma forma, então a gente sabe que isso acontece. Aconteceu com a placa do Denner também, só que no lugar fizeram uma homenagem à mão, né? Pintaram ali na calçada uma homenagem pro Denner, pra manter registrado ali, né? E em 2019, a Federação Paulista criou o Prêmio Denner, que é dado pra quem faz o gol mais bonito da Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que é um campeonato muito famoso de times de base, né? Que os grandes clubes do Brasil e também clubes menores têm chance ali de mostrar os seus jogadores mais novos, revelar os talentos, que vários craques já passaram. E na primeira posição a gente fala de um caso que realmente foi uma notícia mundial, de uma repercussão ainda maior do que as outras, né, que também tiveram repercussão, mas essa foi realmente uma coisa impressionante no sentido negativo e triste, né? Aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, quando o time da Chapecoense estava indo para Medellín, na Colômbia, para jogar o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O voo da Lamia, que é uma companhia aérea boliviana, transportava 77 pessoas, tinha ali então jogadores da Chapecoense, a comissão técnica, jornalistas também foram do Brasil para cobrir o jogo nesse mesmo voo e, claro, os tripulantes, né? O momento, então, era um momento histórico para Chapecoense, para o futebol catarinense também, porque era a primeira final internacional de um time do estado, então tava todo mundo muito mobilizado, né? Principalmente, claro, lá em Chapecó, né? Então a cidade estava totalmente concentrada, focada nisso, torcendo pelo título. O clima era realmente muito bom, né? Era uma coisa até diferente, assim, um negócio inédito, né? Um clube como a Chapecoense, que é uma cidade que historicamente não tinha muita tradição no futebol, chegou numa final de Sul-Americana e realmente chamou a atenção do Brasil, assim, tipo, o pessoal tava realmente tinha abraçado já. Eu que não acompanho futebol tava muito feliz, mano. Então tava todo mundo assim naquele clima, pô, agora todo mundo é Chapecoense, né? Tipo, vamos apoiar porque é um time que não chega, né, nesse tipo de decisão, vamos torcer que isso aconteça por merecimento também deles que tinham feito um baita ano, né, uma baita campanha. Só que aí o pior aconteceu. Pouco antes de chegar no aeroporto, o avião caiu nas montanhas próximas a Medellín e o acidente resultou em 71 vítimas fatais, incluindo 19 jogadores, o treinador, Caio Júnior, membros da comissão técnica, alguns jornalistas e também tripulantes. Apenas 6 pessoas sobreviveram à tragédia e hoje 5 estão vivas, tirando o Rafael Renzel, que é um jornalista que sobreviveu àquela tragédia, era um cara que tinha acompanhado toda aquela campanha da Chapecoense, estava ficando bem marcado pelas narrações dele, inclusive, e acabou falecendo de infarto enquanto jogava futebol em 2019. Então, pra ver como as coisas são, né? O cara conseguiu sobreviver a um acidente de avião e depois faleceu jogando bola. Isso é loucura demais, É triste, né? Bom, as investigações mostraram que o acidente ocorreu devido à falta de combustível e o piloto também não declarou uma emergência a tempo. Ele acabou ficando sem combustível pouco antes de chegar no aeroporto. E claro que essa notícia comoveu o mundo todo, né? Aqui no Brasil, nem precisa a gente lembrar, né, de como foi. Não teve uma pessoa que não foi afetada de alguma forma, né? Não se comoveu com aquelas cenas tudo que a gente viu envolvendo a tragédia, né? É porque teve bastante cobertura na TV, né? E eu acho que teve 3 dias de luto no Brasil, se eu não me engano. Ah, provavelmente. Eu acho que foi declarado. Assim, E o Atlético Nacional, né, que é o time que disputaria essa final com a Chapecoense, pediu a Conmebol, né, que é a entidade que organiza o futebol aqui na América do Sul, que concedesse o título para a Chapecoense em forma de homenagem, né? Então, a Chapecoense oficialmente conquistou o seu primeiro título internacional naquele ano. Ela é a campeã daquela temporada sul-americana, mas claro que o título veio num momento muito triste e não é uma coisa comemorada pela instituição ou por ninguém, né? É meio que um alento, assim, né? Eu acho que seria mais uma homenagem do que realmente um título de campeão, né? É claro que, assim, a gente tem que considerar porque eles realmente fizeram uma campanha fantástica, claro. Estavam indo muito bem. E eles estavam merecendo, né? Tem todos os méritos, era um time que teria todas as chances, inclusive, de conquistar esse título, mas claro que quando veio esse título foi de uma forma mais como um gesto bonito, porque claro que o principal mesmo seria que a tragédia não tivesse acontecido, né? E algumas das homenagens que aconteceram pelo mundo foi, por exemplo, os clubes do Brasil
Brasil usando o escudo da Chapecoense nas camisas. O Real Madrid e o Barcelona fizeram a mesma coisa na Espanha, então pra ver como realmente comoveu o mundo todo, né? Porque são dois times, dois dos maiores times do mundo fazendo homenagens. O Barcelona, inclusive, chamou o time da Chapecoense para um amistoso lá no Camp Nou, no estádio em Barcelona. O Cavani também, que era um dos principais atacantes do mundo na época, estava no PSG, homenageou a Chapecoense depois de fazer um gol, então o time foi realmente abraçado pelas pessoas, né? Se as pessoas já apoiavam antes, como a gente falou na campanha da Chape, assim, tipo, quem acompanhava aquela campanha tava apoiando, ou quem era de Santa Catarina, que tava mais próximo também, tava apoiando bastante. Depois que aconteceu isso, virou uma coisa assim, o Brasil inteiro apoiando a Chapecoense. E depois disso, a Chapecoense ainda fica um ano na Série A do Brasileirão, então ela consegue ali, meio que até como um símbolo de resistência, assim, né? Mostrar que ela tinha força suficiente para se manter, mesmo depois de perder 19 jogadores, comissão técnica e tudo que envolve, assim, o efeito psicológico até, né? Em todo mundo que trabalharia na Chapecoense, tava carregando ali um peso, né? Porque tinha acontecido uma das maiores tragédias da história do futebol, com esse clube que conseguiu ainda se manter por mais um ano no campeonato tão difícil como o Brasileirão. Então foi muito legal também que ela conseguiu resistir por mais essa temporada. Depois ela acabou caindo, hoje tá na Série B. No ano passado ela teve uma temporada bem difícil, quase caiu pra terceira divisão, né? Ficou na 15ª colocação, mas tá ali se mantendo na Série B, que já é uma coisa muito positiva pro clube. Claro que a intenção é sempre buscar a primeira divisão, né? Mas a Chapecoense vai... Ainda tá brigando, né? Vai conseguindo ali aos poucos se manter, e uma hora ou outra pode ser que volte a figurar, né, entre os 20 times da primeira divisão do campeonato. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou, e se você gostou, é claro, deixa o seu like aí que ajuda bastante a gente, comenta aqui também se você acompanhou essas tragédias aí de perto, né, estava às vezes assistindo ao jogo lá do Serginho, ou se viu a notícia da Chapecoense. Eu lembro que eu vi essa notícia, eu tava acordado na hora de madrugada. Pior que eu vi de manhã cedo também, me chocou pra caramba, mano. Então, acabou com o meu dia, mano. Contem aí como vocês reagiram também, se vocês lembram, né, de como isso aconteceu. Do Denner, eu não tava vivo, mas acredito que pessoas que estejam vendo lembram como foi a repercussão na época, então podem comentar aqui também. É isso aí, tamo junto, até a próxima.